senhoras e senhores senadores, a matéria jornalística divulgada no programa Fantástico neste último domingo enfatiza a prática de reajustes abusivos e cancelamentos unilaterais de contratos pelas empresas operadoras de planos coletivos de saúde. Segundo a reportagem, tal prática se deve à falta de regulamentação clara para o setor, uma vez que as regras aplicáveis ao plano individual ou familiar são rígidas, enquanto aquelas relativas ao plano coletivo deixam margem para seus usuários se vejam enfraquecidos na relação contratual e, portanto, não raro sejam prejudicados. Isso porque os planos individuais, aí incluídos os familiares, têm o valor máximo de reajustes de suas mensalidades, definido anualmente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, e o cancelamento do contrato só pode se ocorrer inadimplência por parte do usuário. Já os planos coletivos, subdivididos em planos empresariais e planos por adesão, podem ser livremente reajustadas, suas regras são bem mais livres. Por isso, podem tornar-se mais lucrativos. Assim, a comercialização dos planos individuais passa a ser pouco interessante às operadoras, a sua oferta está cada vez mais escassa. Enquanto a venda dos planos coletivos cresceu de 69% em 2001 para 80% hoje, os individuais, que representavam 30% do mercado daquele ano, atualmente respondem por 19%. De uma forma geral, a ausência de uma regulação mais rígida acaba por gerar um estímulo ao aumento das mensalidades, mesmo nos planos individuais. Em janeiro deste ano, o jornal Folha de São Paulo publicou um levantamento segundo o qual o preço dos planos de saúde, ao longo de uma década, vem subindo sistematicamente acima da inflação, exceção observada exclusivamente no ano 2008, quando o índice de reajuste de 5,48 ficou só alguns décimos abaixo do IPCA de 5,9. Nas demais medições, o aumento foi sempre muito maior. No ano passado, por exemplo, enquanto o índice geral de preço de consumidor foi de 5,91 e os planos de saúde ficaram 8,73 mais caros. Sem dúvida, um dos motivos para essa diferença tão salgada consiste na metodologia utilizada pela ANS, ao levar em conta, na média de cálculo de reajuste dos planos individuais, os percentuais adotados aos coletivos, sejam eles empresariais ou por adesão, com mais de 30 associados em contratos que chegaram a subir 30% ao ano. Ainda de acordo com o jornal, a ANS diz que só monitora as negociações e tenta coibir eventuais abusos, mas os contratos são negociados entre clientes e empresas e as operadoras, seja elas seguradoras ou empresas de plano de saúde. O índice de reajuste divulgado pela ANS não é um índice de preços. Ele é composto pela variação da frequência e utilização de serviços, da incorporação de novas tecnologias e pela variação dos custos de saúde, caracterizando-se como índice de valor. 3 outros fatores, dizem especialistas, também podem impulsionar o custo dos planos de saúde: a escassez de médicos e outros profissionais de saúde, o aumento da renda da população e a deficiência do serviço público de saúde, que fez crescer a demanda por consultas de planos privados. Pelos dados do IBGE, meu caro amigo senador Requião,
Os serviços médicos dentários subiram 10,65% até dezembro de 2013, pouco menos do que o dobro dos 5,91% do IPCA, num sinal de maior demanda por consultas ou falta de profissionais. Desde o início do Plano Real, em julho de 1994, esses serviços acumulam alta de 476% acima do IPCA no período de 345%. Os planos de saúde subiram ainda muito mais, 558% no mesmo período. A preocupação com tais números é justificável e o assunto é recorrente em ambas casas do Congresso Nacional. Tanto na nossa gestão como presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, quanto em diversas outras ocasiões, tivemos oportunidade de expressar nosso alerta a esse respeito. Cabe lembrar que tramitam no Parlamento algumas proposições legislativas no sentido de coibir os abusos e de fortalecer a ANS com instrumentação legal, mas coercitiva nesse contexto. Dentre esses projetos, cito exemplificativamente o PLS número 288 de 2012, do senador Vital Del Rego, que tramita em conjunto com o PLS 452 de 2013, do senador Rodrigo Hollenberg, que, por sua vez, apensado no 455, o 456 e 470, estes, de autoria do senador Antônio Carlos Valadares, matéria já aprovada pela CAIS, ora em tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos, além dos projetos da Lei de Câmara número 4.201 de 2012, 5.715 de 2013 e 6.715, ambos de 2013, respectivamente, de autoria dos deputados Eduardo Fontes, Antônio Ricuff e Ivan Valente. Portanto, senhor presidente, trata-se, portanto, de questão relevante que afeta amplamente mais de 50 milhões de brasileiros usuários do sistema de saúde suplementar, para o qual nós, legisladores, continuaremos atentos. Estou certo, senhor presidente, de que o Congresso Nacional, por meio de propostas como estas, e às quais acabo de me referir, saberá dar, com a necessária celeridade, aos consumidores de plano de saúde e à sociedade em geral, resposta adequada para que o setor passe a ter uma legislação mais justa e eficaz. Portanto, são medidas que têm que ser tomadas urgentemente. Caso contrário, o descompasso entre a infração e os reajustes dos planos de saúde fica muito difícil para aqueles que têm, com certeza, plano de saúde desse Brasil. Tendo em vista que, lamentavelmente, muitas vezes, a agência não tem cumprido com a sua função, com a sua missão de fiscalizar de forma operosa, exitosa, as nossas agências aqui que existem, ou seja, as nossas operadoras. Portanto, senhor presidente, eu espero que a Agência Nacional cumpra com a sua missão, sobretudo quando indicar pessoas para ser diretor daquela agência, indique pessoas que têm a ver com a agência, ou como desta feita indicaram a senhora Eliane, que vai com certeza ser aprovado pelo plenário da Casa, que é funcionário de carreira, porque lamentavelmente o que estava ocorrendo, as indicações em praticamente todas as agências eram pessoas muitas vezes inabilitadas, que não tinha capacidade suficiente para ser diretor de agência reguladora em nosso país. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, senador Jaime Campos. A presidência designou o deputado